Paz e graça, graça e paz, tudo bem? Tudo bem? Fico feliz, mais uma vez, estar aqui, ou seja, aqui é a primeira vez. Já tivemos, quando vocês estavam no Cabula, né? Tivemos, creio que 2 ou 3 vezes pregando ali, e algumas outras vezes assim, tendo reuniões, compartilhando um pouco com o meu apreciado amigo, pastor Neto. Na verdade, eu até hoje, falando com minha esposa, me lembro e agradeço a Deus, meu espírito, pelos bons conselhos que me deu o pastor Neto. Eu te confesso que, obviamente, pela imadurez e a paixão que ardia no peito, aquela coisa, aquela loucura por missões, agora é o tempo, é o momento. Às vezes, meio que eu não queria aceitar, mas depois reflexionava e dizia, sabe, o pastor Neto tem razão. E foi tempos de muita edificação e comunhão, graças a Deus, e aprendi muito com eles, com o pastor Neto em especial. Creio que dos professores que marcou a minha vida, realmente no seminário, não digo isso para alabar ao pastor Neto, nem nada, falo de coração, foi o pastor Neto. E creio que estava também Cristiana. Cristi, ele chamava ela de Cris, que trabalhava lá não sei se está trabalhando ainda acabou, né? E bem, foram 2 professores, tivemos muitos professores, Nonato, isso, foram 2 professores que marcaram imensamente a minha vida, e graças a Deus, porque Deus faz assim. Deus, Ele coloca pessoas específicas, em tempos específicos, para somar na tua vida. Algumas delas vêm e vão rápido, né? E não chorem por isso. Outras permanecem mais tempo, e algumas poucas, muito poucas pessoas ficarão com você até a morte. Aí já são aquele círculo íntimo, de 3, 4 pessoas que, como a gente costuma falar aqui, pau para toda obra, você esteja bem ou você esteja mal, elas estarão com você. Sabe aquele amigo de par? Aquele amigo de par que, sabe, tem um amigo e tem um amigo de par. Tem um amigo que você diz, cara, atropelei uma pessoa aqui, matei ela, está aqui estirada. Ele vai dizer, miserável, o que você fez? Não me ligue mais. Ele desliga e te bloqueia, porque tem medo de implicações jurídicas. Mas tem aquele amigo de par que quando você diz, cara, atropelei uma pessoa e matei aqui, não sei o que fazer, a primeira coisa que ele vai te dizer é aonde você está. Eu vou lá, vou junto a você, depois a gente vê, depois a gente discute, depois eu desço o pau em você, mas agora o importante é dessa primeira contenção. E essas pessoas são muito poucas. Essas pessoas estão e continuarão na nossa vida, independente da distância, independente de qualquer tempo ou qualquer situação. Amém? Então, vai a minha gratidão ao pastor Neto, à sua família, que Deus abençoe a congregação. Muito obrigado, como sempre, pela confiança, né? Eu conheço o pastor Neto, e isso eu aprendi também dele, muito zeloso pela congregação, né? Dá o púlpito, dá oportunidade a alguém de falar na congregação. Isso não é assim. Eu também, na minha congregação, eu sou muito zeloso, muito cuidadoso,
não damos o microfone a qualquer pessoa. De 12 meses, somado 4 domingos por mês, são 40, quantos domingos ao ano? 48 domingos ao ano, dividido entre eu e minha esposa. Eu acho que a gente devemos predicar pelo menos uns 35 domingos ao ano. E os demais domingos é um ou outro convidado, que acontece 2, 3 vezes no ano, ou algum irmão da congregação, que damos a oportunidade também para trazer uma palavra de Deus. Assim que, pastor, muito obrigado pela confiança de sempre, tá bom? Eu quero cantar com vocês aquela música, né? Foi muito aquela adoração, e depois vou mais bem dialogar com vocês um pouco com relação à palavra de Deus. Temos encontrado alguns desafios no campo missionário. Eu acho que esses desafios são representativos também aqui eu acho que no Brasil, eu acho que no mundo. O Evangelho atravessa, enfrenta esses desafios, que eu vou mencionar alguns deles aqui. Não se choque com as minhas palavras, porque serei bastante específicos. Mas antes vamos adorar o Senhor. Aí onde você está, deixe fluir. Tudo que Jesus conquistou. Aleluias. Na cruz Sim, Senhor. é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos. Nossa herança, toda a vida, todo o poder. Aleluias. Tudo que Deus tem para dar. Graças, Senhor. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o Que está em nós, Ele é bem maior, que o que está no mundo. infinitamente maior. Maior é o que está Aleluia. em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Sim. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Do que está no mundo. Aleluias. Mira um pouco Mateus 4, 12. Dice, vai seguir assim bem suavinho. Bem suavinho, sim. Mateus 4, 12 diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso,
retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus, no versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando-os nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que palavra poderosa. E que impactante foi para aquela geração. Foi como uma bomba. Eu calculo que foi como uma bomba que caiu naquele lugar, uma bomba muito poderosa. De repente se levanta em um lugar não comum. Por que em um lugar não comum? Porque geralmente as grandes concentrações, as grandes manifestações religiosas aconteciam em Jerusalém. Aí se agregava os pensadores da época. Aí estavam os religiosos, os grandes, os nomes proeminentes daquele entonces. Mas de repente, onde Jesus escolheu começar o seu ministério? E eu vou te dizer nesta manhã por quê. Porque ele começou destitucionalizando a sua palavra. O Evangelho, meus queridos irmãos, o Evangelho simples e sencillo, o Evangelho de Jesus Cristo, ele rompe, ele quebra paradigmas estruturais. Ele rompe, ele vai quebrando. Deus, ele não está preocupado com estruturas meramente humanas. Por isso, vais haver, desde o seu nascimento, a própria genealogia de Jesus. Ali tem nomes que, para o prototipo religioso, para o esquema, para o programa, para o propósito, para as metas,
das instituições não entrariam. Ali você tem prostitutas, você tem estrangeiros, você tem na genealogia de Jesus assassinos, você tem na genealogia de Jesus pessoas que, sinceramente, nem eu, nem você, quem sabe, iria escolher. Se eu vou pegar minha árvore genealógica, Wellington Santos Costa, e vou dizer que se eu puder cambiar um pouco os meus antepassados, que nomes eu colocaria aqui, para ser os meus antepassados? Que sobrenomes iam ter? Certamente ia fazer uma lista muito generosa. Mas não foi assim com Deus. Deus, ele rompe estruturas quando, por exemplo, tendo centenas de sacerdotes, maestros da lei, teólogos, pessoas da alta sociedade, pessoas que estavam no templo, pessoas que estavam no castelo de Herodes, os ricos da época, os entendidos de aquele entonces, tendo todas essas possibilidades para revelar a encarnação, para revelar a manifestação da divindade. Quem foi que Deus escolheu e revelou de primeira mão? A homens não comuns, a pessoas que não eram da igreja, as pessoas que estavam fora do convívio, incluso pessoas estrangeiras que não participavam da vida religiosa de Israel naquele entonces. Estou falando dos magos. E a lista é extensa. E agora Jesus, já aproximadamente aos 30 anos, no momento indicado, no tempo indicado, ele começa o seu ministério. E começa como deveria começar todos aqueles que querem empreender, todos aqueles que se sentem chamados para ser algo específico no reino de Deus. Jesus começa orando, Jesus começa buscando a vontade do Pai, Jesus começa buscando a revelação de Deus, consultando ao Pai, que deveria, ou como deveria, aonde deveria e como deveria ser feito a obra. Por isso que ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, orando e jejuando. E o texto diz, no versículo 1 de Mateus 4, ele disse que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao término de 40 dias, Jesus agora, ele começa a recorrer, ele já tinha um lugar para começar. E eu te asseguro que ele não escolheu Jerusalém. Ele escolheu Galileia dos gentios. Seria como olhar para Salvador hoje e me diga aí o nome do bairro mais pobre de Salvador. Qual é? O bairro mais problemático, mais marginalizado, né? Com diferenças sociais abismais, vista, Salvador todo. Ué. Lá fora no Brasil, ou seja, lá fora no exterior, eu estive na Espanha também,
Tive o privilégio de implantar a igreja na Espanha, na Argentina, no Paraguai, onde estou mais tempo. As pessoas, quando pensam no lado feio de Brasil, quando pensam na parte feia do Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça dela são as favelas. Então Jesus escolheu o lugar menos indicado desde o ponto de vista da estrutura religiosa daquela época. Galileia, alguém falou, pode sair alguma coisa boa de Galileia, de Nazaré? Pode sair algum profeta? Nunca, você não lê, vê os livros, olha os profetas. Nunca saiu nada bom dali. Nunca saiu nada dali. Geralmente os profetas saem da onde? Belém. Né? Essa pegada assim. Mas Galileia ainda a mistura social, a mistura genérica que há naquele lugar, que existe naquele lugar, não. Aliás, de tudo um pouco. Mas foi justamente aí onde Jesus escolheu começar o seu ministério. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Porque assim é Deus. De repente as pessoas olham para você e dizem, não pode sair nada bom dessa pessoa aí. Assim falaram comigo quando eu estava aqui nas drogas, aí no Nordeste. Estava daqui para lá com as gangues, sabe? Amanhecendo nas ruas. Já da idade de 12 anos comecei com os vícios. E às vezes eu escutava literalmente, alguém dizer, dessa pessoa só esperamos uma coisa, nem a prisão não esperava, só a morte. A qualquer momento a polícia vai matar, os próprios amigos. Mas Jesus é perito em pegar, sabe, os marginalizados, aqueles que a sociedade não está nem aí, e transformar essas pessoas, e potencializar essas pessoas, e fazer delas uma nova criatura para a glória de seu nome. Graças a Deus, Jesus não pensa igual a mim nem a você. Verdade? Rapaz, não, que é isso? Aleluia. Então ali Jesus começou o seu ministério e foi algo impactante, foi algo novo. Ele não falava como os maestros daquele entonces. Sua didática, sua homilética era totalmente diferente. E mais a mensagem que estava encarnada em Jesus era uma mensagem poderosa e totalmente controvérsia. Totalmente. Porque quando Jesus se levanta e começa a dizer, olha, vocês têm que amar os seus inimigos. E o cara vê um romano do lado dele, vê aquele que está devendo a ele centenas de reais, e dizer, cara, eu tenho que amar essa pessoa. E Jesus disse, não só você tem que amar ela, você tem que orar por ela e você tem que abençoar a ela. Isso era totalmente diferente. E não somente Jesus, ele pregava e anunciava com as suas palavras, senão que ele vivia
Ele vivia literalmente. Se você olhasse assim naquela época, na multidão, e Jesus estivesse calado, sem falar nada, você não saberia quem era Jesus. Porque Jesus era aquele homem, meu irmão querido, que estava com o povão. Jesus entrava na casa de pecador, comia com prostituta, comia na mesa dela, bebia o vinho dela, escutava as músicas naturais e comuns para aquela época. Jesus estava com o povo. E por isso se desencadeou uma guerra tremenda, não só no mundo espiritual, mas no mundo natural da religião. Por quê? Por que não, cara? Porque a tradição diz assim. Veio João e falaram dele, tem demônios. E veio o Filho do Homem, agora estão falando deles. Eis aqui, um amigo de pecadores, grutão e beberrão. Pela sua mensagem, tinha outra coisa. Sua mensagem não só estava desprovista de preconceitos, sua mensagem não só estava desligada, desprovista de separações, sua mensagem também estava cheia de poder e autoridade. Aquele homem sencillo, quando abria a boca e orava, meus irmãos queridos, os paralíticos caminhavam, os cegos enxergavam. Aquele homem, quando abria a boca, os lunáticos eram curados. Algo grande acontecia. Por isso que, onde ele estava, aí também estava uma grande multidão de pessoas. Pessoas que iam por a cura. Pessoas que iam lá para ver se a mensagem dele teologicamente batia certo com as suas convicções. Pessoas que gostavam de escutar a ele, como os guardas do templo, quando foram prender a ele e não prenderam, e quando retornaram e alguém perguntou aonde está o homem, e eles falaram, ninguém pode ou ninguém jamais falou como esse homem falou. Foram impactados. E havia pessoas assim, pessoas como os 12, com coração sencillo, e os 12 eram homens comuns e correntes. Eram outros nomes que não entravam na nossa lista de seleção para discípulos, de seleção para líderes da igreja. Não entraria essas pessoas na nossa lista. Eu te asseguro que não entraria. Aí você vê centro-esquerda, centro-direita, você vê extremista esquerda, como Judas Iscariote, que queria resolver tudo, sabe? Fazendo na pancada, aquela coisa, terrorista. Era daquele grupo que esperava os romanos em alguma esquina e atacava, fazia uma emboscada. Daquele grupo que queria tomar o reino pela força, pela violência. E com o passar dos anos, viram que Jesus, essa não era a estratégia de Jesus, se decepcionou grandemente. Então aqueles homens também não entravam na nossa lista, mas entrou na lista de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração. Jesus pode ver o que ninguém mais vê. Eram homens comuns e correntes, pessoas do povão, pessoas que tinham as suas debilidades, pessoas que tinham as suas lutas também internas, mas eram pessoas que
tinha um coração totalmente entregado à vontade de Deus. Essa é a diferença, meu irmão. Eram pessoas que tinham um coração totalmente entregado a Deus. É tanto que quando os 70 abandonaram a Jesus, quando Jesus começou a engrossar o caldo, quando a pregação começou a ficar mais contundente, quando as coisas começaram a ficarem mais duras, e aqueles 70 ou mais começaram a abandonar a Jesus, um por um. Alguns tinham já vergonha de andar com Jesus, porque Jesus rompia, me desculpe, Jesus chutava o pau da barraca. Então aqueles discípulos começaram a abandonar a Jesus, já não andava com ele, já tinha vergonha dele, tinha medo de estar com ele também, das represálias. Então Jesus olha os 12 e disse para os 12, vocês também não vão embora? Vocês não vão me abandonar também? Qual foi a resposta daqueles homens comuns e correntes, pessoas cheias de debilidades de caráter? Qual foi? Aonde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Eram pessoas que tinham um coração, meu irmão, totalmente entregado para Deus. Então, esse é Jesus. Esse é o evangelho que Jesus, ele veio e nos transmite a nós. E um dos grandes desafios, e falo com propriedade de campo, um dos maiores desafios que temos hoje no campo, eu acho que desde uns anos, um dos grandes desafios, te digo, não é a economia. Há necessidades econômicas, há muitas. Custa manter um obreiro no campo, sobretudo dependendo do câmbio, é custoso. Sobretudo um obreiro transcultural que sai daqui com a sua visão, com a sua forma, com o seu jeito, com as suas comidas. O brasileiro é chato. O brasileiro não vai comer assim qualquer coisa. Sabe? O brasileiro gosta de ter o feijãozinho com arroz. O brasileiro gosta de ter a merendinha para as crianças. O brasileiro, sabe? Ele não come em qualquer lugar. Ele olha se a cozinha está arrumadinha, se não está. É assim ou não? Eu estou mentindo. Ei, irmã? Temos muitos desafios. O desafio econômico, vivemos isso na pele. Em 16 anos, fora do Brasil, foram mais de 13 anos pagando um preço nessa área econômica. Graças a Deus, nunca faltou. Não passamos fome com a minha família, mas sim passamos momentos de muita dificuldade, muito estresse. Graças a Deus que em 2009 havia, no lugar onde a gente estava implantando uma nova igreja, havia muitos pés de manga. Pés de manga. Graças a Deus. Porque era daqueles dias, daqueles meses que a gente orava, que a gente saía de manhã cedo para evangelizar ou para fazer uma visita pastoral, e a gente orava e dizia ao Senhor, Senhor, toca no coração de alguém aí para nos convidar, aunque seja um pucheiro. Que é tipo uma sopa, um caldo com ossos, né? A parte mais barata da carne. Mas graças a Deus havia pé de mangas naquele então.
A Nilza com barrigão, guerreira, ama minha esposa. Para cima e para baixo, um deserto, um lugar que vocês nem se imaginam. Talvez que se acerca mais àquela região seria talvez a Caatinga, o Nordeste brasileiro. Um que lá não é Caatinga, mas era um lugar deserto. E aí começamos a congregação com 3 pessoas. Mas depois eu entendi que os desafios econômicos estavam passando, as dificuldades econômicas estavam passando, sabe por quê? Porque o Evangelho naquele lugar havia sido institucionalizado. Os recursos iam, alguns hasta aqui do Brasil, mas não chegava a gente. O que chegava a gente naquele entonces era uma oferta de 250 a 300 reais. Que eu tirava um pouco mais, colocava metade para não mentir, a metade colocava entre um aluguelzinho, que não era um aluguel. Ninguém paga aluguel com 100 reais. Aqui na América Latina, não. Não sei na África. E dava ali a água, a luz, pagava água e luz do lugar onde a gente estava morando. E o que sobrava, a gente comprava, eu me lembro como hoje, a gente comprava 5 quilos de farinha de trigo, era um pouco de arroz, um pouco de macarrão, 1 quilo de carne e 1 litro de óleo. E a gente tratava de administrar aquilo ali durante todo o mês. Mas muitas vezes passou que não chegava. Às vezes a gente recebia uma visita em casa, compartilhava com alguém mais. Às vezes essa oferta de 300 reais não chegava, ou chegava muito tarde. E aí, justo nesse momento mais crítico, os pés de manga já tinham florescido e foi um mês, literalmente, a gente tomando café com manga, almoçando manga e jantando manga. E dou graças a Deus. Não estou aqui me vitimizando, não estou reclamando, não estou dizendo, ai irmão, o campo é muito difícil, tem misericórdia de mim. Não, dou graças ao meu Deus que me permitiu passar por aquela escola. Porque mediante a isso, fui mais fortalecido em Cristo. Amém? Então, não reclame da prova. Abrindo um parênteses aqui. Eu falei que ia ser mais um diálogo que uma pregação propriamente dita. Não reclame das provas. Dê graças a Deus, porque aí Deus está formando o teu caráter. Deus quer formar, sabe? Deus quer transformar essa criança, esse menino babão que está dentro de você em um homem. É isso que Deus quer fazer. Então eu não reclamo das mangas, me fortaleceu, a gente não morreu. Doeu, doeu. Eu gosto, chupo manga até hoje. Eu gosto, um suco de manga bem gelado, meu amigo. Só Deus na causa, com um creme caqui. Mas tinha dias que não tinha gás, não tinha nada. Muitas vezes eu tive que golpear portas, comprar uma dispensa eles chamam é um armazém, um mercadinho assim, bem, né? Comprava embutidos, que é tipo também, o quitute. Muitas vezes a gente passou com quitute, e não foi uma vez no mês, 2 vezes no mês, não.
às vezes era uma semana comendo quitute com pão. A gente comprava um suco, até me lembrei da minha infância. Comprava um suco, um suco desse que já vem com açúcar. Ó, quitute com pão. E esse, muitas vezes, era a nossa refeição. Mas passamos, para a glória de Deus. E sabe o quê? Vimos aí uma igreja florescer, forte. Quando saímos daquele lugar, entreguei a chave com a congregação, um pouco mais pequena do que essa, pouco mais pequena, com a congregação, os banquinhos assim, tudo cheinho, e estruturada lá a igreja. A gente saiu, tome aqui, que Deus te abençoe, né? Mas sabe qual foi a palavra do pessoal que da convenção? Foi: cambia a lei, muda a lei, muda o sacerdote, muda a lei. Mas sabe por que eles falaram isso? Porque eles sabiam que a gente estava pregando ali um evangelho sencillo, o evangelho do povo, o evangelho de Jesus, sem aquelas estruturas, sabe? Quem foi da Assembleia de Deus, sabe? A Assembleia de Deus tradicionais, a convenção era gaúcha, os alemães, toda aquela estrutura, irmão. Pero, infelizmente, um ano depois, quando já estávamos implantando na outra igreja, chegou a notícia que praticamente aquela igreja estava fechada de novo. Porque o povo não aguentou. Então, por isso eu te digo com propriedade que o desafio, desafios econômicos tem. A igreja necessita investir, necessita seguir enviando missionários, tem que seguir enviando missionários. Tem que apoiar a obra aqui e aí fora daqui, sim. Economicamente, sim. Mas um dos grandes desafios que vi e que he vivido, não somente no Paraguai, mas principalmente no Paraguai e na Espanha, foi nas estruturas religiosas. Em todos os aspectos. Por isso, se eu fosse trazer uma pregação formal aqui nessa manhã, eu colocaria um título: Destitucionalizando o Evangelho, entre aspas. Porque Jesus falou isso. Como Jesus fez? Olha para Jesus. Mateus capítulo 8. Mateus 8:1 conta a história de quem? Ele começa contando a história de um leproso. Jesus estava no monte como de costume. Se lembra do contexto do Sermão do Monte. Jesus subiu ao monte com seus discípulos e estava ensinando a eles. Não é assim? Assim começa Mateus 5. E estava ali Jesus ensinando a seus discípulos. Aí você vê o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Jesus falando sobre a motivação do nosso coração, como temos que orar, onde temos que orar, como devo orar, como devo dar minhas ofertas, como devo ajudar o meu próximo. Aí Jesus vai marcando ali, né? Mateus 5, 6 e 7. Qual é a minha prioridade? O reino de Deus, ou me entregar às ambições da vida, aos afanes da vida? Qual é a nossa prioridade? Então Jesus começa, depois que Jesus está ensinando, e que Jesus ensinou, ele desce do monte, ele descende. Ora, descendendo ele do monte, as grandes multidões o seguiam, como eu falei, como de costume. E de repente, meus irmãos, aparece um personagem
inesperável naquele lugar. Era uma pessoa que não deveria estar naquele lugar. Por quê? Porque assim não era, porque assim regia o regramento. Porque assim estava estipulado. Era um leproso, ele não deveria. E se ele só se aproximasse, deveria se aproximar em um espaço mais ou menos de 2 metros de distância, e ele tinha que gritar: impuro, 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 por uma questão de vivemos aqui com a pandemia, de saúde pública. Entendemos essa parte. E ele também disse que ele também tinha uma roupa especial, um manto especial, que as pessoas identificavam a ele de longe. Então não se aproximava a ele, mas ele estava proibido entrar na cidade. Ele não deveria entrar no povoado, onde estavam as pessoas. Ele tinha um lugarzinho lá, separado, para eles. Eles estavam em quarentena permanente, por tempo indeterminado. Privado da família, do seu convívio familiar, privado do seu convívio social, privado de trabalho, de tudo, dependia exclusivamente das esmolas, da generosidade de alguém mais. E de repente, certamente ele escutou, certamente alguém falou com ele, sabe? Se levantou em Nazaré, em Galileia, alguém, parece que é um profeta, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa. Eu ia falar assim, mas se é um doutor, ele não vai me aceitar aí. Não, esse homem é diferente, vai lá para você ver. Rapaz, o cara abraça todo mundo, não está nem aí. E ademais cura. É poderoso o cara. Não é poderoso como se denominam os líderes, os pastores, os apóstolos, os profetas desse tempo. Ele era poderoso, que era poderoso mesmo. E ele vai e rompe protocolo. Primeiro o leproso rompe protocolo. Ele se acerca a Jesus. Ele se aproxima a Jesus. Ele se aproxima, e não só se aproxima, ele cai de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quer, eu posso ficar limpo. E qual foi a reação de Jesus? Jesus disse: eu quero. E Jesus aí vai e rompe outro protocolo, meu irmão. Jesus toca naquele leproso. Eu estou nem aí com pandemia, não estou nem aí. Ele vai, toca no leproso, toca, bota a mão com vontade no leproso e disse: eu quero, seja limpo. E disse que imediatamente ele foi limpo. Mas ele não somente rompe aí um protocolo de saúde, Jesus também rompeu um protocolo religioso, porque segundo a lei, só pelo fato de ele tocar na roupa, aunque fosse na roupa daquele leproso, automaticamente ele se tornaria uma pessoa e teria que passar por todos aqueles processos de purificação. Você está entendendo? Às vezes somos cheios de protocolos e desculpas quando temos que estender as mãos a alguém. Não porque não vem na igreja, não porque não é cristão evangélico, não porque és um pecador mesmo. Deixa ele, até Deus está, até colocamos aí uma frase religiosa, né, pastor Neto? Deus está cuidando dele. Deus é o Deus da vingança, ele está pagando preço, deixa Deus tratar dele. Aí Jesus disse: vocês não entenderam, foi nada. Jesus não está nem aí, meu irmão.
ele rompeu protocolos. E sabe mais? Ele diz ao leproso, quando ele foi limpo, vá, mas não é por causa de mim, não. Não é por causa dessas pessoas que estão aqui, que testemunhou a tua cura, a tua vitória, não. Vá, é por causa deles, porque depois eles não vão te aceitar na tua comunidade. Vá lá, leve a ofertinha que Moisés ordenou, sabe? Uma rolinha, uma pomba, era duas, uma cortava no meio e a outra soltava, uma vez que o sacerdote constatava que ele estava totalmente limpo da lepra. Vai lá para testemunho deles, para que eles possam ver com os próprios olhos. Vai lá. E assim foi. Jesus rompe protocolos. Jesus rompe paradigmas. Quando ele come sem lavar as mãos. Porque Jesus entende que o que contamina as pessoas não é o que entra, senão o que sai do coração. Porque o que procede do coração são o que? Tudo que não presta. Às vezes estamos preocupados, meu irmão, com formas. O senhor vai se arrepender de ter convidado um missionário doido para pregar. Mas lá no campo, nossos olhos se abrem. Não é que os olhos de vocês estão fechados. Mas lá você começa a ver. E ver como Deus se manifesta em cada pessoa, em cada situação, em cada lugar totalmente diferente. E você diz, mas isso aqui vai de contra com o que eu aprendi. Aí Jesus vem e te diz, sabe, eu estou mais interessado com a pessoa, eu estou mais interessado com a integridade dela, eu estou mais interessado com o coração dela, do que qualquer outra coisa. Porque mais que vale uma alma salva do que todo mundo perdido. Então, se Jesus rompe esquemas, Jesus rompe todos esses paradigmas, quando ele come sem lavar as mãos, ele rompe todas as moralidades, quando ele come e compartilha com pecadores. Na nossa nova igreja agora. Chegamos aí, depois a gente foi para a Espanha, implantamos a igreja na Espanha, em Madrid, em um bairro chamado Batán, tá lá até hoje. Voltamos para o Paraguai e começamos a implantar essa igreja que estamos agora debaixo de um pé de manga. Não foi um pé de manga, perdão, minto. Um pé de ingá. Não foi um pé de manga. Estou vendo ela ali, até me lembrei dela. O pé de ingá. O ingá parece mas não é azedo, assim como... Parece o tamarino. A fruta é parecida ao tamarino, só que o tamarino fica marrom e o ingá é amarelo. Mas a mesma estrutura, o mesmo formato é. E é doce. Você chupa, é doce. E debaixo do pé de ingá, a gente começamos a igreja com 10 pessoas. E no primeiro culto que fizemos aí, tinha um pássaro. Um passarinho. E isso me marcou, porque mentre a gente estava cantando e adorando, o passarinho estava assobiando aí. E cantávamos, solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. Las pruebas yo te doy, Ele ha cambiado a mí. No ves que soy feliz, siguiendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. E cantávamos aí com uma guitarrinha. E
já tinha uma casa do lado, uns vizinhos que não eram cristãos, estão aí até hoje. E rápido, você sabe, brasileiro e baiano ainda, né? Rápido, fiz amizade com todo mundo. E outro dia fiz um feijão, assim, meio uma feijoada para ele. Vou convidar e comemos junto. Isso já faz como uns 10 anos, e assim, vai. E aí sempre compartilhava, assim, a filha dele fazia aniversário, convidava a Thaísa, e assim estava. A gente também fazia um bolinho para a Thaísa, e convidava a filha dele. São pessoas, ele é capitão de barco, são pessoas que ganham aproximadamente 35, 40 mil reais por mês. E assim, depois, parece que uma distância, depois voltamos a nos aproximar, e um dia ele me chamou e disse: pastor, ele meio assim, capitão, né? Meio bruto, eu não vou te convidar mais no meu aniversário, porque ele tinha me convidado já umas vezes. Mas só que quando ele faz assim, pauleira, né? Que ele fica 3 meses navegando, e quando volta 1 mês ou 2 meses, e depois mais 3 meses navegando. Eu não vou te convidar mais, pastor. Por quê, rapaz? Não, você nunca vem? Eu disse: não, tranquilo, vamos ir. Aí, isso já faz pouco tempo atrás. Aí ele fez o aniversário dele e me mandou um convite. Ei, pastor, vem aí. E aí preparou aquele banquete, aquela coisa, vinho, cerveja, aquela música romântica. Eles gostam muito de escutar música romântica. Aí eu disse: Jesus, eu vou lá romper esse paradigma. E aí está o pastor ali sentado e colocou minha mesa bem perto da rua, né? Onde as pessoas passavam e saíam. Eu disse: não estou nem aí. As pessoas estão se perguntando aí, esse pastor aí está na festa. Estava ali, o que é que vai beber? Vai tomar um vinho, vai tomar uma cerveja? Eu disse: não, tranquilo, vamos ficar de boa, né? Uma aguinha, um refrigerante, vamos tomar aí. Aí ele trouxe, pegou o melhor prato, fez um dourado assim, na lenha, e aí trouxe, colocou. Eu vi assim que ele foi lá e mandou colocar o melhor prato e me trouxe. Estava alegre porque estava aí. Depois eu orei com ele, não fiquei aí muito tempo. Quando eu vi que já era meu horário, fui para casa. Hoje, os 2 filhos desse rapaz estão congregando com a gente. Me respeita. Me quer. Eu mando um versículo bíblico para ele. Encontro ele pela rua. Abraço ele. E eles são católicos. Mas católicos. E em Paraguai, católico é um país católico. Para não mentir, 90% das casas tem um altar com uma imagem. E em todos os bairros, os bairros lá não são grandes, são bairros pequenos. Então, todos os bairros têm uma capela, e todo dia tem festa em algum bairro. Faz procissões e tudo aquilo que o pessoal que já foi católico praticante sabe. E eles são assim, eles têm uma imagem assim na casa deles, grande. E a mulher dele, as filhas, tem uma filhinha, me convidou para o aniversário de 15 anos da filha, que cresceu com a Thaísa. Aí está eu lá, aí vieram: o que é que você vai tomar? Um vinho, uma cerveja? Aí eu disse: tá, coloca uma tacinha de vinho, vamos compartilhar, o que é demais? E aí cenamos, beleza. Depois agarrei a menina, dancei um pouco com ela a valsa, né?
ficaram faceiros. E sabe qual foi o meu presente para ela? Uma Bíblia. São pessoas que estão dentro de um estofo social assim, mais ou menos. Eu disse, rapaz, pessoas vão dar vários presentes caros para ela, certamente. Mas o que é mais caro, o que é mais precioso que a palavra de Deus? E sabe o que aconteceu? Uma semana depois, eu encontrei ela e a mãe dela. E ela falou, pastor, muito obrigado. Eu amei o teu presente. Porque eu aprendi com Jesus que Ele rompe paradigmas. Quando eles necessitam de oração, a gente, Ele vem. Ele me conhece, são nossos vizinhos. Eu moro na casa pastoral da igreja. Eles conhecem o meu testemunho, o meu andar, o meu falar, quando eu dou risada, quando o pastor está nervoso. Eles conhecem tudo. Mas nunca me faltou respeito. Sabe por quê? Porque tratamos de ser claros, como Jesus. Então, meus irmãos, para ir encerrando e terminando, os grandes desafios hoje, na pregação do Evangelho, um dos grandes, não é o único, é um dos grandes desafios, é a institucionalidade. Se lembre de que Jesus chama pessoas sencillas, pessoas humildes, pessoas comuns, pessoas que sentem dor, pessoas que se alegram, pessoas que têm suas necessidades. Jesus chama essas pessoas e convida essas pessoas para entrar em um processo de discipulado, um processo de transformação, um processo de santificação, mas é um processo que para algumas pessoas, em algumas áreas específicas, podem durar 1 ano, a outros lhe vai custar 2 anos, a outros até o finalzinho da vida. Vão estar lutando e sendo transformados, porque só seremos perfeitos, homens perfeitos, pessoas perfeitas, como Jesus, quando o perfeito se manifestar. Então ele pegará o corrupto e transformará em algo incorruptível. Ele tomará o impuro e se tornará em algo totalmente puro. Pegará o mortal e revestirá a ele de imortalidade, porque assim disse a palavra. Entretanto, estamos em um processo. Agora bem, preste atenção e termino com isso. O que Deus está buscando, que é? Que Deus busca? Verdadeiros adoradores. E um verdadeiro adorador é aquele que tem um coração totalmente entregado a Deus. Ele reconhece as suas debilidades. Ele, quando se equivoca, ele não esconde. Ele reconhece, ele diz, eu me equivoquei. Chora, vai para o joelho, vai orar e diz, Jesus, me ajuda. Eu tenho 2 pessoas que sabem tudo de mim, meus irmãos. Absolutamente tudo. Até os meus pensamentos quase, sabe? Eu vou dizer quase porque cada dia é um pensamento diferente. Um é minha esposa. E a outra pessoa é meu mentor. Paul Ashton, um norte-americano. Eu já caminho com ele já faz quase 10 anos. A sinceridade, coração quebrantados, coração entregados, coração prontos para receber de Deus e para dar de Deus. Amém? Amém?
Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu nesta manhã, Senhor. Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Neto, por sua esposa, sua filhinha. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar nesse lugar. E o meu coração se alegra mais aún, Senhor, porque minha filhinha me pôde acompanhar hoje, a Raíssa. Obrigado, meu Pai, pela vida dela. Obrigado, Senhor, por sua existência. Eu me lembro, Senhor, que quando orava com sua mamãe, com sua mãe, tocávamos na barriga delas e muitas vezes falamos: Senhor, essa menina pertence ao Senhor, e aonde os meus pés não pisem, que o Senhor possa levar ela para a glória de teu nome. Eu ainda nem tinha saído do Brasil, não sabia nem como sair, mas já orávamos assim. Oro pela viagem dela a Portugal. Senhor, que tu possas estar guiando e conduzindo a ela, aos seus tios e tutores, a Michele e a Índio. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida de meu primo Jailson. Senhor, que o Senhor possa guiá-lo em tudo. Eu também esses dias me alegrei, seguirei me alegrando com a presença e com a companhia dele. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo. E que o Senhor possa seguir aperfeiçoando esta congregação, trazendo um crescimento, Senhor, assombroso nesses dias turbulentos, esses dias, Senhor, de confusão política, social. Senhor, para o Senhor não tem épocas, não tem situações. O Senhor está sobre todas as coisas, independente. Por isso que não andamos por vista, senão que por la fé, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa igreja possa florescer, possa crescer. Eu sei, Senhor, que está florescendo, mas eu digo aquele crescimento, Senhor, que Tu queres. Aquele crescimento, Senhor, que todo pastor, Senhor, anela em seu coração. Crescimento espiritual, cognitivo, crescimento estrutural, crescimento, Senhor, numérico. Que outras vidas sejam alcançadas com este evangelho. Esse crescimento, meu Pai, todo pastor, todo cristão, todo discípulo de Jesus, consciente do seu chamado, anela e deseja, meu Deus. Ajuda, Senhor, essa igreja bautista, Senhor, da cidade. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelos músicos. Ajuda eles a crescer, Senhor, sempre em graça e conhecimento. Sabemos que é uma luta muitas vezes na igreja ter um grupo de músicos, Senhor, permanentes e conscientes do seu chamado. Mas graças a Deus por esses, Senhor, que estão aqui. E todos os irmãos que de alguma forma ou de outra estão ajudando, seja orando, seja cobrindo os seus pastores, seja no ministério que seja aqui, na escolinha dominical, aqueles que estão servindo, Senhor, na parte didática, informática, oh meu Pai, naqueles serviços, mas de repente aquele serviço que nem as pessoas nem prestam atenção, mas Ele está aí com amor, Senhor. Aquela irmã que está intercedendo na sua casa, que chora, que diz: meu Deus, abençoe a minha congregação. Tu, Senhor, vê todas as coisas. E em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Aleluias. Amém. Graças a Deus.